Amados irmãos, amadas irmãs que estão aí do outro lado, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Feminina Gospel, gravando mais um vídeo, trazendo aí uma mensagem que vinha falar ao seu coração, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Estou eu nesse propósito, Deus me pediu isso, tenho feito algumas coisas em minha vida, tenho aprendido um pouquinho e venho dividir com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e quero trazer mais uma mensagem. Quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, que tem passado por dificuldades, que muitas vezes fazemos aqueles questionamentos, né? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Você me permite passar por tantas coisas difíceis. Às vezes começa a se repetir um ciclo em nossas vidas. Eu lembro que eu passei por um tempo na minha vida que todo ano eu passava um processo muito difícil, sabe? Deus permitia passar algumas dificuldades ali. E quando finalizava o ano, Deus dava aquela aliviada naquela aprovação. E daqui a pouco estava eu repetindo novamente o ciclo. E eu fiquei assim durante muitos anos, sabe? Sabe aquele ratinho que fica correndo ali dentro daquela roda? Eu ficava dessa forma. Por que isso? Porque muitas vezes o Senhor está nos provando, tá? Eu tenho falado para vocês sobre a vida espiritual. Tem esse processo também, mas também tem as provações que Deus nos permite passar, tá? Como você vai saber que é provação ou é aí algo espiritual, né? Vindo de Satanás, da parte de Satanás. Você saberá que é uma provação porque a provação ela tem um começo, meio e fim, tá? Você não vai viver a vida toda aprovada. Você não vai viver a vida toda passando por um processo difícil. Nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe até onde é o nosso limite. Muitas vezes pensamos que estamos passando aquela dificuldade. Quantas vezes falamos para o Senhor, Deus, eu não vou mais aguentar. Deus, eu não estou mais aguentando. E Deus olha para nós e fala, minha serva, você aguenta. Meu servo, você aguenta. Eu sei até onde é o limite. Nós estamos falando do nosso Deus poderoso. Deus poderoso que dá limite para o mar. Imagine só aquela imensidão de água e aquela água vai até um certo limite que Deus permitiu. É até aqui, mar, que você vem. É até aqui. Daqui você volta para trás. E Deus não teria o controle das nossas vidas? Observa isso. Então talvez você esteja passando por uma provação, tá? Então se é provação, confie em Deus que vai haver o fim. A palavra diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse amanhã vai chegar. É que o amanhã de Deus não é o nosso amanhã. Entende? A palavra do Senhor está bem clara, que diz assim, que 1000 anos para o nosso Deus é como se fosse um dia. Então o amanhã de Deus nós não sabemos, mas o amanhã vai chegar. Então irmão que está aí do outro lado, calma, acalma o seu coração. Busque em Deus graça, peça a Ele que te dê força, peça a Ele que abra a sua visão para você entender o que Deus quer que você aprenda nesse processo. Por eu não ter essa sabedoria, durante muitos anos eu fiquei andando ali, rodando, como eu disse, como esse bichinho aqui, ó, que eu vou colocar a foto, esse ratinho, e eu não saía daquele processo. E Deus estava trabalhando na minha vida, Deus queria que eu enxergasse algumas coisas, tá? Tanto na vida espiritual, no que diz respeito a coisas que Satanás estava trabalhando para amarrar o meu caminho, e também naquilo que Deus queria que eu crescesse, aprendesse um pouquinho para que eu pudesse me encaixar no centro da vontade de Deus. Então muitas vezes Deus nos permite passar por esse processo. E hoje eu quero falar com você sobre essa palavra de Jó, uma palavra muito conhecida, você sabe aí o processo que Jó passou. Tudo que estamos passando, por mais difícil que seja, não se compara ao sofrimento de Jó. E o que Jó passou foi uma provação, né? Vocês conhecem a palavra, eu não vou falar muito porque é muito comprida, mas eu quero me atentar a uma parte aqui que está em Jó 42, versículo 1, que diz assim, vamos ler. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Jó está reconhecendo a grandeza de Deus, porque o processo que Jó passou foi muito difícil. E teve um momento sim que ele começou a questionar a Deus. E Deus falou para ele, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Tem uma parte aqui que vai falando sobre isso, né? Então nós muitas vezes pensamos que podemos dar direção
pensamos que podemos direcionar a Deus, pensamos que podemos falar para Ele o que Ele deve fazer ou deixar de fazer nas nossas vidas. Mas o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece cada filho que Ele tem. Ele sabe o que nós precisamos passar para que nós possamos alcançar a graça de Deus. Muitas vezes o Senhor quer que você chegue num certo nível e é necessário o processo sim do deserto. É necessário sim esse processo, esse caminho difícil, né? Mas é onde você vai caminhar e vai crescer na presença do Senhor. É onde você vai caminhar e vai chegar naquilo que Deus quer para ti. E quando você chegar no ponto certo, Deus entrega nas tuas mãos a bênção. A bênção não pode chegar nem antes e nem depois, fica tranquilo. Vai chegar no momento e na hora certa. Nós que pensamos que está demorando. E cada um tem o seu processo. No meu caso, o meu processo foi muito demorado, porque eu tinha muitas coisas a ser quebrada. Religiosidade, eu tinha que aprender a conhecer o mundo espiritual. Eu tive que orar, jejuar, lutar com armas espirituais para quebrar barreiras, para quebrar maldições hereditárias, para quebrar aula de macumbaria, para quebrar inveja sobre a minha vida. E ainda estou em processo, tá? Ainda não cheguei em 100% não, é uma caminhada. Então Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer que você abra a sua visão, você começa a analisar a sua história, começa a pensar, se você está dentro de uma dificuldade muitos anos, já se passaram muitos anos e nada acontece, tem grande chance disso ser espiritual. Então você precisa começar a olhar para esse lado também. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor, abre minha visão. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a falar, Deus, abre minha visão, alguma coisa está errada. Porque a prova de Jó, conforme estudo, foi entre 8 e 9 meses. O nosso Deus não fará você viver uma prova durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, porque ninguém aguenta, gente. Quando passa desse limite, é algo espiritual, então nós temos que ter entendimento sobre isso também. Por isso que eu falo para vocês, leia a palavra, busque em Deus, peça a Deus discernimento de espírito e Ele vai te mostrar. Esteja preparado, porque às vezes o que Deus vai te mostrar é algo espiritual. Aconteceu comigo, eu comecei a ver coisas dentro da minha casa, eu comecei a sentir, Deus começou a revelar o que estava em oculto e eu fui orar, eu fui buscar, tá? Eu fui na raiz, na questão, no X do problema, tá? Então, eu deixei de ouvir o que os outros falavam, porque muitos diziam, não, isso não existe, maldição hereditária existe sim, tá, gente? A palavra é bem clara, não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Se tiver uma causa, tem a maldição. Então, onde está essa causa? Talvez não é em você. Talvez foi alguém aí, um vô, uma avó, um pai, uma mãe, alguém, tá? Que fez aliança com Satanás, que abriu brecha, e isso vem respingando em todos da família. E mesmo que você vai na igreja, eu vou na igreja todo dia. Gente, isso não vai fazer com que a maldição quebre, tá? Maldição, obras malignas, inveja, tudo que vem contra nós, que faz parte de Satanás, é quebrado pelo poder do sangue de Jesus. É quebrado quando nós usamos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E nós temos que se levantar. É uma guerra espiritual, tá? Então aqui essa mensagem para você, onde Jó está reconhecendo a grandeza de Deus. Olha só o que diz aqui nessa parte que me chamou muita atenção. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece a grandeza de Deus. E ele fala aqui que ele conhecia Deus de ouvir falar. Olha que Jó tinha uma vida plena, né? Observa aí que as bênçãos de Deus não é medida só pela riqueza, tá? Não é porque você é rico, porque você tem tudo, que Deus está presente. Não é porque você é rico, porque você tem tudo, que você conhece a Deus. Então, às vezes, Deus permite, sim, a prosperidade, abençoa. Aqui no caso de Jó, Jó era muito próspero. E quando ele passa por todo esse processo, ele não sai da presença de Deus. Ele chegou um momento que ele questionou sim, mas ele não abriu mão do Deus poderoso que ele tinha na vida dele. Por isso Deus mudou o cativeiro de Jó. E tem vários processos aqui. Está escrito aqui na palavra de Deus que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então olha só que tem todo um processo, né? Ele passou por toda aquela situação, pela dor da enfermidade, pela perda dos seus filhos. E ali ele não deixou de continuar adorando a Deus. E em meio àquela luta, ele ainda arrumou um tempo, um espaço, um lugar no seu coração para orar pelos seus amigos. E isso moveu o coração de Deus. A palavra diz que quando ele ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Isso mostra que ele não estava só preocupado com o seu eu. Então isso mostra que ele estava ali servindo, preocupado com o próximo. E isso faz
E isso faz com que nós chamemos a atenção de Deus. Muitas vezes nós conseguimos olhar só para nós. Observa que a nossa oração, ao invés, quando nós chegamos na presença de Deus, não é para adorá-lo, para engrandecê-lo, para falar o quanto ele é bom. Nós ficamos ali pedindo, se lamentando, chorando. Eu falo isso por mim mesmo. Quanto a minha oração tem mudado muito, eu tenho aprendido muito, mas muitas vezes a minha oração era essa: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor não me ouve? Eu estou sozinha, o Senhor não está me vendo. Senhor, eu vou desistir. Essa é a minha oração. Você acha que isso é uma oração que move o coração de Deus? Então Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós deixemos de ser menino na presença do Pai. Deus quer que nós começamos a crescer na nossa vida espiritual. Deus quer que nós sejamos pessoas que buscam a presença, que buscam intimidade com o Pai. Que pare de olhar só para o nosso eu, mas começamos a aprender a nos preocupar com o próximo. Mesmo quando você está passando por dificuldade. Mesmo quando está doendo essa prova, essa situação, você precisa ser forte na presença de Deus, você precisa ser corajoso. Mesmo que você não tenha força, se levante na presença de Deus. Ser forte e corajoso, como diz a palavra. Nós precisamos fazer isso. Então isso vai agradar o coração de Deus. Muitas vezes precisamos parar um pouco e falar: Deus, olha, eu estou passando por esse processo, eu não estou conseguindo entender o porquê desse processo. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu mude? Mostre para mim e Deus vai te revelar. Fala com Deus: Senhor, é algo espiritual? Então me ajuda, me dá graça, eu vou me levantar, eu vou me posicionar. Eu vou ser uma mulher que dentro da minha casa eu vou começar a fazer as orações de batalha, de guerras espirituais. Entra dentro do teu quarto, começa a orar, começa a repreender, muda a oração. Ao invés de ficar: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu vou parar. Começa a falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eu confio em ti, tu és o meu Deus, o Senhor não mudou. Senhor, se há alguma coisa espiritual amarrando o meu caminho, segurando a minha vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu tomo posse daquilo que é meu por direito em Cristo Jesus, pois eu sou cordeira com Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. O sangue de Jesus tem poder. Eu abençoo o meu esposo, abençoo os meus filhos. Quebra agora toda a maldição hereditária em nome de Jesus. Se tem alguma aliança, Pai, que alguém do meu passado fez, eu não tenho aliança com Satanás. Então eu repreendo isso na minha vida, que seja quebrado. E começa a orar, começa a guerrear, começa a se posicionar, começa a orar e jejuar sim. Tá? Às vezes eu fico vendo pessoas falando: não, porque não pode pedir a Deus quando vai jejuar por alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não ouve essas coisas. Nós temos aqui diversas vezes, já falei sobre isso, pessoas que oraram e jejuaram por situações difíceis. A palavra do Senhor diz assim, que a caça de demônio que só sai com jejum e oração. E esses demônios trabalham aonde, gente? Na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Então, se nós ficamos pensando: não, o jejum é só para buscar intimidade com Deus, não. Quando estou orando e jejuando, eu já estou buscando intimidade com Deus. Isso é algo redundante. Sabe? Sem sentido. Isso faz o quê? Com que as pessoas fiquem sofrendo e não busquem nas armas espirituais que nós temos para vencer. Então as portas estão fechadas. Eu vou orar e jejuar no propósito, sim, que Deus abra as portas. Confia em Deus, não ouve o que as pessoas falam, gente. Se eu ficasse pensando, ouvindo o que me falavam, eu estava sofrendo lá naquela casinha pequenininha, apertada, até hoje. Sozinha, abandonada, até hoje. Com Satanás amarrando o meu caminho, fechando as portas, fazendo da minha vida o que ele queria, até hoje. Porque me falaram: não, fica tranquilo, não é Satanás, é Deus te provando. E essa prova vinha desde quando eu nasci, meus pais já eram provados. Eu cresci, eu vivi na prova. Que prova é essa, gente? Era algo espiritual, eu comecei a falar. Teve um momento que eu me revoltei com Deus, que eu falei: Deus, por que isso fez com a gente? Meu pai viveu na tua presença, a gente está dentro da igreja todos os dias, eu cumpro todos os rituais. Por que o Senhor tem feito isso conosco? E o Espírito Santo de Deus foi bem claro. Ele falou no meu coração: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Quem veio matar, roubar e destruir foi Satanás. Aí me deu virou minha chave. Virou uma chave na minha mente. Calma aí, então tudo isso que eu estou passando é Satanás? Então eu vou me levantar. E aí eu comecei a buscar, tá? Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a repreender, que fui vendo várias situações acontecendo. Até coisas espirituais. É que eu ainda não falei tudo aqui. Mas eu vi com os olhos meus que Deus abriu a visão, tá? Espiritual para eu ver. E eu comecei a lutar, comecei a orar. Então, minha irmã e meu irmão, fica atento a isso, tá? Satanás vem contra nossas vidas sim. Satanás é o nosso inimigo. E você precisa se levantar. E as armas espirituais que nós temos é jejum e oração.
ler a palavra, tomar conhecimento daquilo que é teu por direito e lutar contra Satanás, e as portas abrirão em nome do Senhor Jesus. Amém? E você poderá dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar. Muitas vezes nós já temos anos, né, na presença de Deus, sendo religioso. Eu lembro que eu ouvi as pessoas falar: já tenho 30 anos de evangelho, já tenho 20 anos de evangelho, como se isso dissesse alguma coisa. Gente, o nosso Deus não trabalha com o nosso tempo, não. Isso não quer dizer nada. Por isso que você vê dentro da igreja, você já passou por isso, você está lá há anos lutando com a sua casa destruída, marido fora de casa, passando miséria, passando tanta dificuldade, provas que vêm anos, né? Provas de muitos anos, portas fechadas, destruição. Aí chega uma pessoa na igreja, começa a caminhar com Deus, entrega a vida, começa a colocar em prática a palavra, e a vida da pessoa muda da água para o vinho. E você olha e fala: não entendi. Ué, já estou anos aqui na igreja, a pessoa chegou agora, tem alguns meses, tem um ano, e Deus já mudou a vida. Por que isso acontece? Será que Deus faz mesmo acepção de pessoas? Ou será que essa pessoa aprendeu a lutar, aprendeu a buscar em Deus, colocou a fé em prática, começou a ter ações que mudassem a sua história? Então é isso, que nós possamos dizer como Jó, né? Não sermos apenas cristãos de ouvir falar de Deus. Ouvir testemunho, ouvir fulano que conta as bênçãos, e nós não vivemos as bênçãos. E a nossa vida é só portas fechadas, destruição, vergonha, desprezo. Que nós possamos falar como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu vejo a sua mão na minha vida. Mas agora eu conheço o Deus que faz todas as coisas, que tem tudo em tuas mãos, que faz com que as coisas aconteçam, sim, não é apenas palavras jogadas ao vento. Hoje eu vivo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abra a nossa visão, que possamos se levantar como um exército de homens e mulheres que são cheias da graça de Deus, que conhecem o nosso direito em Cristo Jesus e que colocam em prática e que vivem a abundância de Jesus em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.